Muito bem, nós vamos compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje em Mateus capítulo 14, de 13 a 16, e eu gostaria de lembrar ao grupo Torre Forte que hoje é o plantão de oração. Os irmãos dos PGMs, nós estamos fazendo uma escala de oração, todos os domingos um PGM estará orando durante a mensagem, orando por mim, orando por você, orando para que o Espírito Santo possa vencer todas as barreiras para o entendimento da sua palavra. Então eu quero agradecer ao grupo, a cada grupo que já se escalou, porque os grupos estão se escalando, e quero agradecer ao grupo Torre Forte, que hoje é o grupo escalado para essa finalidade. É muito bom poder saber que tem gente orando enquanto nós compartilhamos a palavra. Mateus capítulo 14, de 13 a 16. Amém? Amém ou misericórdia? Isso. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dá-lhes vós de comer. Vamos ler até aqui nesse momento. Deus, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, assim como eu tenho certeza que esteve comigo no preparo desta palavra, deste alimento, desta refeição espiritual, também preciso que esteja agora conosco no ouvir, no entender e no atender esta palavra. Que haja atenção, reverência e que o Teu Espírito Santo nos ministre hoje de forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esses versículos que nós lemos no capítulo 14 de Mateus, são os versículos que descrevem os acontecimentos logo em seguida a uma péssima notícia. Eu não sei como você costuma reagir quando recebe uma péssima notícia, uma notícia muito ruim. Aliás, nós como brasileiros estamos precisando aprender a reagir a notícias ruins, uma depois da outra. A gente vai ver os jornais e pensa que está lendo ou vendo uma página policial, e a gente fica perdido, porque antigas referências se tornam inadequadas, se descobrem, que a gente deu voto de confiança, e mesmo que votou nessas pessoas, a gente descobre que não foram dignas da nossa confiança, e não vemos no horizonte, não vislumbramos no horizonte alguém que possa substituir, tapar esse buraco, esse vazio, esse vácuo. Aqui estava acontecendo algo muito semelhante. Israel era uma nação subjugada pelos romanos, e estava vivendo um momento de expectativa, de esperança, de ajuntamento, de coesão da nação, por causa de um homem chamado João Batista. João Batista havia sido um homem corajoso, que estava apontando os erros dos líderes da nação, que estava fazendo uma verdadeira operação lava-jato nos palácios do governo, no templo, e ele falava com ousadia. Então ele angariou muitas inimizades e ódios e desejos homicidas sobre si, e finalmente ele fez acusações
a idoneidade moral de uma família lá, a família de Herodes e tudo mais, e acabou havendo o pedido da sua cabeça. Os irmãos conhecem a história. João Batista morreu decapitado. A nação ficou em silêncio, a nação ficou numa expectativa muito grande, estabeleceu-se uma crise, um vácuo muito grande, porque não havia um referencial confiável. Jesus estava começando o seu ministério, ainda dando os primeiros sinais, os primeiros indícios de quem ele era. Isso só cresceu mesmo muito depois da sua ressurreição. O movimento de Jesus cresceu muito depois da sua ressurreição. E quando as pessoas percebem que aquele que as liderava, que aquele que as representava houvera sido morto, elas então imediatamente procuram alguém, uma substituição, alguém que possa, em quem possam confiar, alguém que possa lhes dizer algo, alguém que possa trazer alguma esperança. Há uma crise muito grande. Então esses versículos começam exatamente assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco. O que ele ouviu? Ele ouviu sobre a morte de João Batista. Ele ouviu que João Batista tinha morrido. E a partir daí ele entende que é necessário uma ação específica, uma providência específica e atitudes específicas para que no meio dessa crise alguma coisa pudesse ser transformado em oportunidade. E é interessante que no idioma chinês, a palavra crise tem dois símbolos, dois sinais, que são traduzidos por crise. O primeiro sinal, um sinal que significa perigo. E o segundo sinal é um sinal que significa oportunidade. Esses dois sinais juntos, no ideograma chinês, dão a palavra crise. A crise é tanto um tempo de perigo, quanto um tempo de oportunidade. Então a nossa proposta hoje é ver como Jesus transforma um ambiente potencialmente perigoso em uma oportunidade de algo novo, algo grande, algo que traz esperança. Vamos ver como Jesus faz isso, como Jesus nos ensina a transformar crise em oportunidade, ou algumas atitudes de Jesus nesse texto, que nos mostram como nós devemos reagir, imitando aquilo que o próprio Cristo fez. Primeiro, a gente percebe algo muito simples, no versículo 14 mesmo, a parte A diz: e Jesus saindo viu uma grande multidão. A ideia de Jesus era retirar-se. Talvez o próprio Cristo ficou impactado com a notícia da morte de João Batista. Jesus Cristo era um ser humano, lembre disso, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele agia como homem, ele sentia como homem. Então, diz o texto que primeiro ele saiu, talvez buscando refúgio, buscando retiro. Ele buscou um lugar para estar sós, mas depois ele viu uma grande multidão. Então, a primeira lição de Jesus é que para transformar a crise em oportunidade, a gente precisa perceber, enxergar, ver a dor dos que sofrem. Às vezes, quando nós vivemos num ambiente de crise, e o país está tentando sair dessa crise, é uma dificuldade muito grande, mas nós temos esperança, estamos orando, pedindo a Deus que levante homens, que levante mulheres, que levante líderes sábios para levar esse país para fora dessa crise em que ele mergulhou. Mas é preciso que no meio da crise a gente aprenda a enxergar a dor dos que sofrem, porque às vezes a gente está tão preocupado com a crise, tão preocupado com as consequências dela, tão preocupados com a confusão que ela traz para nós, para nossa família, para os nossos, tão preocupado com os sofrimentos, as dores, as privações que eventualmente a crise nos traz, que a gente para de enxergar que outras pessoas estão sofrendo. E aqui era uma multidão. Jesus, saindo, viu a multidão. Nós paramos de enxergar. E Jesus nos ensina que no meio da crise é importante a gente levantar os olhos para ver os outros que sofrem e para ver que os outros sofrem. E isso é terapêutico, e isso é curador, e isso é libertador.
Porque se nós ficarmos olhando apenas para as dores que a crise provoca em nós mesmos, egoisticamente, nós estaremos perdendo uma grande oportunidade que o olhar sobre a dor do outro nos traz. Num segundo momento, o texto nos diz, na parte B do versículo 14, que ele foi possuído de uma íntima compaixão. Então, Jesus não só nos ensina a ver que o outro sofre, que as multidões estão sofrendo, que há muita gente sofrendo e precisando de ajuda, como também Jesus nos ensina a desenvolver um sentimento de simpatia, de empatia. Eu gosto muito da palavra simpatia. Eu não sei por que simpático em português tem uma ideia assim de alguém alegre, não é mais ou menos isso? Carismático, não é isso? A palavra simpático, na sua origem, sim, quer dizer junto, e pático quer dizer dor, patos quer dizer dor. Então simpático significa aquele que sente junto, aquele que não só percebe, mas que sente essa dor, que traz essa dor para si, porque ele avalia essa dor, porque ele percebe essa dor no sentido do seu peso na vida do outro, ele sofre junto. Jesus foi movido de íntima compaixão. Compaixão é a mesma coisa, é sofrer com, é paixão com. Paixão quer dizer dor também, na língua grega. Então a gente, em meio à crise, precisa aprender essas duas coisas: levantar os olhos e ver a dor do outro, e abrir o coração para sentir a dor do outro. Senão nós vamos ver apenas a nossa dor e sentir apenas a nossa dor. Isso não é bom, isso não faz bem, e não é o que Jesus nos ensina. Num terceiro momento, Jesus faz mais. Não só ele vê, não só ele sente, ele tem simpatia, tem empatia pela dor que ele viu ao seu redor. As pessoas estavam transtornadas, sem saber para onde ir, mas diz o texto que Jesus alivia a dor dos que sofrem. Jesus age sobre essa dor, ele toma uma atitude. Ele diz que na parte C, tudo no versículo 14, diz que ele curou os seus enfermos. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus nessa tríplice atitude de ver, de sentir e de agir, de curar aqui os enfermos, isso nos faz lembrar a própria missão que Jesus tomou para si. O texto original está lá em Isaías, mas ele é repetido aqui em Lucas, que foi Jesus lendo esse texto, Lucas capítulo 4. Jesus estava lendo esse texto na sinagoga, e ele diz: olha, isso é a minha missão. E esse texto diz o seguinte, Lucas 4, 18, 19 e o versículo 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Aí no verso 21 ele diz: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Jesus pega um texto de Isaías e diz: esta aqui é a minha missão, é a missão que eu vim fazer, cumprir na terra. E Jesus continua fazendo isso. Ele continua anunciando as boas novas, ele continua proclamando libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, liberdade aos oprimidos e a proclamação do ano aceitável do Senhor. O que era o ano aceitável do Senhor? Era o ano do jubileu. O ano do jubileu era o ano do perdão. O ano do jubileu era o ano em que os escravos eram libertos, em que as terras eram devolvidas. O ano do jubileu é um símbolo teológico da salvação, da graça, da promessa eterna de Deus para os seus filhos. É isso que Jesus está fazendo hoje aos que sofrem. Ele continua curando pessoas, sim, ele continua curando pessoas. Hoje mesmo a Samara viria com seu esposo e com seu filho dar o testemunho aqui da cura do Guilherme. Guilherme perdeu 95% da sua vista.
de uma das suas vistas, por causa de uma infecção, por causa de uma doença que ele adquiriu. Mas quando se pensava que não havia mais jeito, toda a igreja orando, eles vieram aqui, a igreja, o PGM se colocou na brecha, a igreja orou, o Senhor atendeu as orações, e hoje ele já recuperou 95% da sua visão. O Guilherme está aqui como testemunho para nós. Conversei com eles hoje. Eles falaram: pastor, nós não vamos conseguir chegar a tempo, mas domingo que vem nós vamos dar o testemunho. Nós queremos dar esse testemunho para a igreja e agradecer as orações da igreja. O médico deles, eu não me lembro quem é o médico, eles vão falar aqui semana que vem, é um médico bem conhecido de toda a cidade. O médico disse: eu não compreendo o que aconteceu. Nós compreendemos, amém, irmãos? Porque o Senhor ainda cura, o Senhor ainda consola o seu povo, Ele age sobre a nossa dor no tempo de crise. Então, quando você estiver em crise, lembre-se dessas coisas. O Senhor está vendo a sua crise, a sua dor, o seu sofrimento, o processo que colocaram contra você, a injustiça que foi feita contra você, Ele está vendo. E não só Ele está vendo, Ele é simpático a isso, Ele tem empatia com você, Ele está ao seu lado, Ele não está aqui para te julgar, Ele sabe que você comete erros, Ele sabe que a maioria das nossas aflições são provocadas por nossos próprios erros, mas quando Jesus se aproxima de nós, na hora da nossa dor, não é hora de apontar esses erros, Ele é o Consolador. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará alos Paráclitos, outro Consolador, alguém do mesmo Espírito que eu, da mesma natureza que eu rogarei ao Pai. O Espírito Santo está aqui entre nós, na hora da crise, nós saibamos que não estamos sozinhos, porque Ele vê, Ele sente e Ele age para aliviar a nossa dor, para solucionar a nossa causa, para nos dar a vitória, em nome de Jesus e para a glória dEle. Agora, há um quarto momento, há um quarto movimento fascinante nesse texto, que é a continuidade dele, e esse texto vai no versículo 15 a 19, nos mostrar algo impressionante. Jesus está agindo como pastor de nossas almas. Ele vê a multidão, Ele sente a sua dor, Ele age para minorar, para diminuir, para aliviar aquela dor. Ele faz isso ainda hoje. Mas sabe o que mais que Jesus faz? Ele chama a gente para participar. Ele chama você e eu, nos dá a oportunidade. Isso é que é transformar a crise em oportunidade. Ele está chamando ainda hoje, para a gente participar da missão dele. A missão dele está dada. Nós lemos aqui em Lucas, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para aquelas coisas que estão ali. Ele diz: agora eu preciso que vocês participem disso, eu quero dar essa oportunidade a vocês. Olha os versos 15 a 19, o que dizem. Nós vamos ler até o 19, ok? E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada, manda a multidão embora, eles vão para as aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que eles vão, dá-lhes vós de comer. Vamos dizer essa frase juntos? Dá-lhes vós de comer. Jesus chama os discípulos para participar. Jesus podia curar, Ele ensinou aos discípulos sobre o poder de Deus, mas agora Ele fala: vocês também podem fazer algo. Aí os discípulos vão colocar as dificuldades, não é assim? Nós colocamos as dificuldades, e eles dizem: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, e uma outra versão do Evangelho fala: o que é isso para tanta gente? E Jesus diz assim: tragam aqui. Eu sempre penso na obra da igreja como 5 pães e 2 peixes que a gente coloca nas mãos de Jesus. O Jesus transforma, começou como 5 pães e 2 peixes que nós colocamos na mão de Jesus. Hoje são 34 homens que a igreja ajuda com toda a sustentação necessária para diminuir a sua dor, para ajudá-los a se recuperarem de uma adicção, para ajudá-los a recuperar a sua dignidade, para ajudá-los a conhecer esse Jesus que vê, que sente e que age sobre a dor deles e sobre a dor de cada um de nós. Jesus chamou essa igreja disse sim.
Semana que vem, este é um culto preparatório para a ceia de semana que vem. Semana que vem nós vamos ter aqui a ceia solidária. Já se tornou uma prática da nossa igreja, fazemos isso há vários meses, e a cada de 2 em 2 meses nós levantamos uma série de donativos para que não falte nada na despensa do projeto Jesus Transforma. O irmão Valdinei envia uma série de kits para os líderes dos PGMs, e eu fico só olhando, meus irmãos. Ele enviou ontem, e hoje já, eu acho, não sei, irmão Valdinei, vários estão, acho que a metade ou mais já está suprido, e eu sei que a outra parte será suprida também. E você pode perguntar, como é que eu posso participar se eu não estou em PGM? Primeiro, por que você não está em PGM mesmo? Você tem que estar no PGM, isso faz muito bem, é muito importante para você. E segundo, se você não está, converse com o Valdinei. Valdinei, como eu posso participar? O que é que está faltando lá? Você pode dar o seu kit também individualmente, mas os PGMs, meus irmãos, não têm deixado faltar na ceia solidária os kits que são levantados lá, e nós estamos colocando esses 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do Senhor. O Senhor chama você para participar. Tem um cântico que tem um ritmo diferente, assim, meio marchinha, meio sambinha, não sei, que é muito antigo, e diz assim: Deus chama a gente para um momento novo, de trabalhar junto com seu povo. É hora de me fugir, é um cântico pouco conhecido, é como se fosse a hora de colocar para fora, é hora de ir contra aquilo que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Vem, entra na roda comigo. Vem, entra na roda comigo. Você é muito importante, vem. E a segunda estrofe diz: há muita força que produz a morte. Há muita força que produz a morte. A igreja está sendo chamada por Jesus. Você está sendo chamado por Jesus. A frase dele para nós hoje é: dá-lhes voz de comer. O que você pode fazer? Jesus podia curar aqueles enfermos. Nós podemos orar para que Jesus cure, como ele curou o Guilherme. O que você pode fazer? Você pode ajudar pessoas como? Porque quando a gente fala que serve a Deus, eu queria dizer a você, se você não faz nada para ninguém, não diga que você é servo de Deus, porque Deus não precisa de servos para si. Deus só precisa de servos para servir aos seus servos, e aos seus futuros servos. Deus não precisa de nenhum serviço nosso, mas os nossos semelhantes precisam. As pessoas que estão com fome precisam, as pessoas que estão necessitadas precisam, as pessoas que estão desorientadas precisam, as pessoas que estão perdidas na ignorância das trevas espirituais precisam. Então dá-lhes voz de comer. Qual é a comida que você pode dar? Às vezes essa comida não é um sanduíche, não é uma refeição. Às vezes essa comida é uma palavra, uma orientação, um apoio. Qual é a comida que você pode dar? Apareceu um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E esses 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que Jesus pode fazer com os nossos 5 pães e 2 peixinhos? Você pode ser essa pessoa que no meio da multidão, eu acredito que outros estavam ali com pães, com peixe, com algum lanche, gente. Eu acredito que outras pessoas estavam lá com seu lanchinho escondido. Mas quando os discípulos saíram perguntando: quem tem aí? Quem tem pão? Quem tem peixe? Vamos juntar o que a gente tem. 5 pães e 2 peixinhos apareceram numa multidão de 5.000 pessoas. Não é possível. Se aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, outros também tinham. O problema é que não disponibilizaram. Quando nós chamamos aqui para você apresentar seus 5 pães e 2 peixinhos, nós estamos lembrando da frase de Jesus: dá-lhes voz de comer. Coloque o que você tem, por mais insignificante que seja. O que é 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas? Mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, o nosso pouco se torna muito. Ontem nós tivemos aqui o culto de abertura de missões estaduais,
o Jubão, né, Juventude Batista, fez junto com a Cobaro, e a moça que estava apresentando o projeto, ela fez menção à Filadélfia como uma igreja que tem se tornado um exemplo e uma referência para as outras igrejas em nossa cidade e em nosso estado. Foi ou não foi, irmãos? E disse: parabéns à igreja, parabéns pela obra que vocês estão fazendo, que isso alcance realmente outras igrejas e outras vidas. Mas aqui dentro, na nossa igreja, para nós não sermos pesados a quem participa sempre, ainda você está sendo chamado a participar. Você olha para o que você tem e fala: o que é isso? Isso não é nada, mas coloca nas mãos de Jesus. Semana que vem, na ceia solidária, traga, mas não traga qualquer coisa, o que lhe der na telha. Converse com o Valdinei, converse com o César, converse com o Marconi, o que está precisando lá. O Valdinei tem esse controle, depois que eles passam para o Valdinei, agora o Valdinei é que sabe o que já veio e o que não veio ainda, para que nada falte na casa do Senhor, porque lá é uma igreja do Senhor Jesus, é a Filadélfia representada naquele lugar, e eles querem e estão com a oportunidade nesse momento para agradecer a Deus e nos inspirar através de uma canção. Enquanto nós ouvimos, eu gostaria que você orasse, que ouvisse esta canção em espírito e em verdade, em coração aberto, pensando: Senhor, qual é a oportunidade que o Senhor está me dando? Como eu posso participar da missão de Jesus? Que o Senhor lhe toque e lhe abençoe ao ouvirmos essa primeira canção. Eles vão cantar duas músicas, mas primeiro nós vamos ouvir esta, nós refletirmos nela.